Salve, salve iluminados, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rafa Luz aqui na voz. E hoje o assunto assim vai ser bem direto, vai ser bem reto mesmo, que é relacionado à vergonha. Nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa saber e como você vai se livrar verdadeiramente. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não vou falar assim, 5 passos, faça isso e você vai estar livre da timidez, livre da vergonha. Não, isso não existe. Eu não estaria sendo sincero. Porque se livrar da vergonha é uma transformação. Aconteceu coisas ali na minha vida que foram me ajudando e alinhado a outras coisas que eu fui fazendo que me livraram. Não existiu assim 3 passos que eu fiz que me livraram. E cara, vergonha ela simplesmente te atrapalha em muitos fatores, principalmente se você é homem. Para mulher nem tanto, né, atrapalha, mas não é tanto uma coisa ruim. Porque pra mulher, vamos supor, a mulher é tímida ali e tal, fofa, né? Bacana, ela não é super extrovertida, tudo bem, mas um homem tímido, um homem que ele nasceu pra proteger, pra conquistar, pra prover, o homem ser tímido quebra completamente a masculinidade dele. E é por isso que eu sempre busquei parar de ser tímido. E antes da gente conversar aqui sobre as coisas que aconteceu comigo, que vão ajudar vocês a se livrar também, eu preciso dizer que a timidez, cara, ela simplesmente está ligada a fatores mentais. Com certeza é coisas que a sua mente cria. E para você se livrar, você precisa quebrar algumas crenças. Primeiro, você não nasceu tímido, você se tornou. Ou seja, você não é, você está. Da mesma forma que talvez você não esteja com shape, mas você pode estar. Da mesma forma que você não tenha habilidades comunicativas, você pode ter. Basta você estudar. Quero que você entenda que você pode tirar a sua timidez simplesmente treinando, fazendo algumas coisas, você consegue chegar ao ponto de se transformar. Então, ok, vamos lá. Eu sempre fui tímido. E como que a timidez ela é assim, instalada no seu sistema? Instalada na sua mente. Geralmente vem em questão de família. Geralmente está linkada à sua criação. Eu, por exemplo, tive pais muito tímidos. Minha mãe era muito tímida. Meu padrasto era muito tímido. Então isso foi ali linkando a mim todo santo dia. Hábitos tímidos, eu via eles fazendo algo, não fazendo algo, né, por causa da timidez, com vergonha de falar e tal. E isso foi ali. Eu vim carregando isso comigo, entende? Então tá ligado a isso. Mas também está ligado a traumas. Porque quando você é muito novo, quando você é criança, você é inocente, você pergunta, você é curioso, você quer saber mais, você quer ali tá interessado na coisa, você não tem medo de falar, de perguntar, de falar o seu sonho. Mas ao decorrer do tempo vai passando, você vai vendo que as pessoas assim, algumas pessoas elas não ligam, as pessoas elas te criticam, acabam te fechando. Então ao decorrer da idade sua mente vai percebendo que porque vergonha nada mais é do que um mecanismo de defesa, né? Então, como as pessoas foram te tratando dessa maneira, foram te traumatizando, você vai querendo se fechar mais. Você vai se tornando uma pessoa assim, introvertida. Você vai se tornando uma pessoa que guarda as coisas pra você. E isso vai linkando cada vez mais a timidez. E qual o nível de tímido que eu era? Cara, talvez você não seja assim, talvez só seja um pouco tímido. Você fica tímido, né? Eu ficava tímido em determinados momentos. Mas eu sempre era tímido ali em ambiente social. Fazer amizade pra mim era a maior dificuldade. Eu não conseguia ser eu em uma interação social. Chegava a travar. E eram pessoas assim, tranquilas. Não era pessoa super extrovertida, que me envergonhava, que falava coisas ruins. Não, cara, eram pessoas normais, mas a minha mente estava tão assim perturbada. Eu tinha um estilo de vida tão fechado que eu não conseguia fazer amizade, cara. Eu só tinha intimidade, só conseguia ser eu com pessoas que eu tinha intimidade. Eu era muito difícil de gerar intimidade. Eu acabava fechando as pessoas. Eu não tinha tantos amigos porque a minha vergonha não deixava. Nem as pessoas que queriam fazer amizade comigo conseguiam, por causa da minha timidez. Então foi um processo que eu precisei passar. E aconteceu muito na minha época de escola. Ali no meu primeiro ano eu era super tímido,
no segundo super tímido, e foi acontecendo assim que finalmente no terceiro ano eu quebrei esse padrão, porque eu já estava aprendendo ali, estudando desenvolvimento pessoal, já estava estudando mais como que a mente funcionava, como comecei a treinar, coisas aconteceram para que eu me livrasse da vergonha. Mas o que mudou verdadeiramente foi a partir do momento que eu vi que era algo que me atrapalhava, que era algo que eu precisava me livrar se eu quisesse crescer como pessoa. Então a partir desse momento que eu me desvinculei, que eu quis falar, eu não sou um cara tímido a partir de hoje. Eu fico tímido em determinados momentos, mas eu já vou me livrar disso. Então eu fiz como qualquer outra pessoa que quer se livrar de um vício, de um hábito ruim faz. Que é o quê? Buscar conhecimento. Buscar estudar sobre. E eu via muito vídeo tipo assim, dá bom dia para 5 primeiras pessoas que você vê na rua, dá bom dia para mulher do caixa, ou isso, aquilo. Para falar a verdade, eu nunca fiz isso. Porque é meio estranho, né, você sair e fazer isso. Mas as pessoas veem que a pessoa fala isso e falam, não, isso não vai dar certo pra mim, eu não tenho essa coragem. Mas calma aí que eu vou te explicar como que você vai fazer. Tá. Aconteceu, cara, que foi muito assim, de 0 a 100. Eu fui perdendo aos poucos, sim. Mas a iniciativa, cara, a energia, assim, de um cara extrovertido foi de uma hora pra outra. E não que hoje eu seja extrovertido. Sério mesmo, tem momentos que sim, mas mesmo eu perdendo a timidez, eu não sou esse cara extrovertido, esse cara que gosta de aparecer, que fala com todo mundo. Só que o que mudou uma coisa. Hoje, quando eu quero ser, eu consigo. A timidez, ela não me trava, entende? Então, eu não sou tímido. Vergonha todo mundo sente. Tira essa da cabeça que só você sente. Não, vergonha todo mundo sente em determinado momento. Mas, ok. Eu lembro ali, foi na época de, acho que 2023. Aconteceu muita coisa em sequência. Eu comecei a treinar, eu comecei a comer direitinho, eu comecei a estudar. Eu comecei a querer ser uma pessoa melhor. Tudo começou quando eu quis evoluir. Ler mais livros, tá trabalhando mais e tal. Nesse momento foi o momento que eu me converti, que eu me entreguei a Jesus. E você deve fazer isso também. Você precisa entender que a gente somos pequenos comparado ao mundo, que existe algo superior, que existe algo maior que a gente, que existe Deus, Criador de tudo e de todos, que existe a natureza, que a natureza ela tá aí, ela é gigante, oceanos, rio, mar, floresta, montanhas, elas estão aí e assim, sempre existiram antes mesmo de você nascer. Você reparou que quando você nasceu, tudo já existia? Já existia o ônibus, já existia praticamente tudo, nada foi inventado? Então você repara que você se vê como grande demais no mundo. É a síndrome do protagonista. Não é uma coisa ruim você se sentir bem, ter autoestima, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando você se vê como alguém que nossa, as pessoas estão reparando em mim a todo momento, a pessoa para a vida dela para me criticar, é o efeito holofote. Isso que te sabota. Então a primeira coisa que você precisa entender para se livrar, para tirar a força da timidez, é entender que Deus existe, que Ele te ama, que Ele morreu por você na cruz e sem Ele a gente não é nada e que existe algo maior que a gente. A gente tá aqui, você nasceu por um motivo. Você não foi jogado aqui à toa, mas que você ainda não sabe disso, mas você nasceu por um motivo. E quando você entende isso, você quebra essa crença de que você é especial, mas você não é tão especial assim para as outras pessoas do mundo, você entende? Você é especial para sua mãe, para seu pai, para sua família, para Deus, mas você não é especial assim para o mundo inteiro. O mundo inteiro não tá ali, tudo bem. Até, vamos supor, até um cara super famoso, vamos supor o Neymar, que ele é assim querido por todo o Brasil, é famoso e tudo mais. Se ele morrer hoje, igual o Pelé aconteceu, ele morreu, todo mundo vai fazer aquela homenagem gigante e tal, vai ficar um dia relembrando a Edith triste, mas daqui a um tempo, cara, todo mundo vai seguir a vida. Você entende? E se parar pra pensar que pessoas elas deixam de fazer coisas que elas querem, deixam de postar um stories falando, deixa de fazer palestra, deixa de apresentar um projeto,
porque elas têm vergonha. Sabendo que se elas morressem hoje, entende que nada de diferente iria acontecer amanhã? Entende que a gente é pequeno comparado ao mundo? Então não vale a pena deixar, tá? Agora que você entendeu essa parte que aconteceu, né? Vou contar assim, vou falar um pouco por cima e contar um pouco da história que aconteceu comigo. Então eu me converti e eu entendi que existe uma coisa maior, que eu nasci por um motivo, que eu não era tão importante assim para as pessoas. Então foi quebrando cada vez mais isso de mim. Aí eu já conseguia falar muito bem em público, descobri que eu tinha esse talento. Comecei a conversar mais com as pessoas, eu entendi que as pessoas também tinham sentimentos, que as pessoas, assim, não estavam ali para me julgar, as pessoas não estavam ali para apontar dedo, mas que era só eu chegar e conversar com as pessoas, elas também iam me tratar com respeito e eu conversar comigo. Óbvio que existem exceções, mas você vai entendendo, assim, que a mente de um time dela é estranha, para falar a verdade. Ela não funciona assim normal, né? Quando quesito sociedade, eu achava que eu sempre era julgado, que se eu colocasse uma roupa legal eu ia estar tentando chamar a atenção. Então, ela funciona nesse sentido. E o tímido, cara, foi se desfazendo assim aos poucos quando eu fui entendendo isso. E timidez nada mais é do que medo da crítica, medo do julgamento. Quando você entende que você tem que agradar a Deus, não tá aqui para agradar ninguém, você não tá aqui para agradar sua mãe, seu pai, ninguém, você só precisa da aprovação de Deus, você perde esse medo do julgamento. Eu não vou falar que você perde 100%, porque a gente é ser humano, tem sentimento, então a gente sempre vai estar receoso ali, o que os outros estão pensando de mim e tal, mas quebra total força. Você perde um pouco desse medo. Então você precisa ser uma pessoa assim, para quebrar a timidez, eu vou falar a verdade, você precisa ser uma pessoa um pouco mais ousada. Ousado, você tem que fazer coisas, mesmo com medo do julgamento, você tem que fazer. Porque é treinamento também. É assim que você quebra a timidez. Ai, Rafa, eu não consigo conversar com ninguém, não consigo conversar com aquela menina que eu gosto, não consigo fazer amizade. Cara, só vai. Vai dar, pode ser que dê errado, pode ser que você não fale tão bem, mas a cada vez que você fazer isso, você está dizendo pro seu cérebro de tímido: eu não morri, não precisei me esconder, nada de diferente aconteceu comigo. Então, a minha mente estava criando um monstro. Você entende? Tem uma frase que é assim: a dor de antes de acontecer é pior do que quando acontece. Então às vezes sua mente ela engrandece tanto assim o problema, engrandece tanto assim o monstro, que na verdade não é desse jeito. Então eu me tornei esse cara mais ousado, esse cara que expõe mesmo, grava stories, mostra o rosto na internet. Sabe, se não concorda com uma coisa, pega e fala mesmo, e não tá nem aí do que os outros vão pensar. E óbvio, sempre respeitando, eu sempre respeito as pessoas falam: ah, Rafa, nossa, eu acho a Porsche um carro muito bonito. Eu falo: não, acho que a Lamborghini é muito melhor, tal. Porque antigamente o cara tímido, ele na verdade ele concorda com tudo, ele nunca quer estar em discordância com ninguém. Se as pessoas falam assim, ele fala assado. Então, ele não quer incomodar, sabe? Ele tá sempre ali, ó, com os bracinhos cruzadinhos. Aí eu não quero ocupar espaço, eu não quero que as pessoas me vejam, porque eu tenho medo deles me julgarem por causa disso, por causa daquilo. Então eu fui ligando isso na minha mente. Calma, se um cara tímido ele quer ficar escondidinho, tem medo de ocupar espaço, então eu vou chegar no lugar e vou ocupar espaço. Eu vou chegar, eu vou abrir as pernas, abrir o braço, eu vou falar mais firme, eu vou falar mais alto. Porque a partir do momento que você começa a se ver como um cara ousado, como um cara confiante, a timidez ela perde força. Mas muitas pessoas confundem uma coisa: não é você achar que você é. Ah, eu vou pensar que eu não sou tímido e eu não vou ser tímido. Não é assim que funciona. Você precisa de fato buscar não ser. Fazer coisas no dia a dia, e aí a sua mente vai começar a ver você fazendo, tomando as ações, tentando falar com a pessoa, aí ela vai interpretando como um cara não tímido. Então, iluminado, é basicamente isso. Eu não quero me estender tanto, porque vídeo longo hoje em dia ninguém gosta de ver, mas esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, e é a minha volta, trazendo um vídeo aqui depois de muito tempo. E comenta o que vocês acharam do vídeo, qual ponto vocês, assim, concordam, se vocês... Contem um pouco da história de vocês, se vocês também são tímidos, eram, e como vocês fazem para lidar com isso, se vocês têm... Por que vocês têm dificuldade de parar de ser?
E é isso, tamo junto, é nóis.